Olá, meu amigo! Olá, minha amiga, muito bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de língua portuguesa. Começando do zero, eu sou o professor Rodrigo Bezerra e nós estamos começando um projeto maravilhoso, um projeto que eu tenho certeza absoluta que vai deixar você preparado para qualquer concurso em que a matéria de língua portuguesa venha a ser cobrada. Isso é um projeto que já está no CERS há mais de 4 anos, é um sucesso, né? Temos muitos alunos pelo Brasil afora, por onde eu ando eu sempre encontro pessoas que vêm me dar um abraço, professor, estudei com o senhor começando do zero, aquele nosso momento que você vai descobrir ao final dessa aula, que esse aqui é um momento muito, 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 muito especial. Eu quero começar o nosso curso, iniciar o nosso curso, fazendo um pedido a você, fazendo um apelo a você, que está me vendo nesse momento. Essa é a nossa primeira aula, são os primeiros minutos do nosso curso. E olha só, aqui comigo na câmerazinha fechada. Sabe qual é o meu primeiro pedido para você? Não é outra coisa, é somente o seguinte: não desista, por favor. Não desista, faça um pacto comigo. Faça um pacto, acima de tudo, com você mesmo, com você mesma. Você vai dizer assim: eu vou chegar ao final deste curso. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que muita gente assiste até a 16ª, 17ª aula e perde as aulas finais desse nosso curso. Então faça um pacto comigo e com você mesmo nesse momento. Professor, eu vou chegar ao final do curso. Eu vou terminar este curso. Por quê, gente? Porque muita gente, isso é na vida, começa, mas poucas pessoas chegam ao objetivo. Poucas pessoas chegam ao final. Combinado assim? Eu vou em todas as aulas falar com você sobre isso. Eu vou estar dizendo, nós estamos juntos. Não desista. Isso é um projeto que vai melhorar muito o seu conhecimento em língua portuguesa. Eu quero fazer um pacto com você aqui, olha só. Se você chegar ao final deste curso, do mesmo jeito que você está começando hoje aqui, você vai mandar uma mensagem para mim pelas redes sociais. Você pode mandar para mim uma mensagem pelas redes sociais. Professor, o curso português começando do zero, não mudou em nada a minha vida. Eu vou publicar a sua mensagem. Vou deixar lá aberto para o povo ver. Eu faço esse desafio com você. Se você chegar ao final deste curso, do mesmo jeito, tá? Você pode mandar uma mensagem para mim, tá? Pelo Facebook, no Instagram, onde você quiser, lá no plantão de dúvidas aqui do nosso curso, e eu vou publicar a sua mensagem de desagrado. Mas eu quero que você vá até o final deste curso comigo. Combinado assim? Isso é um pedido que eu estou fazendo a você nesse momento. Combinado? Segundo pedido. Veja, isso aqui é um curso que ele é feito a 4 mãos. Eu e você. Por que eu estou falando isso? Porque requer dedicação, requer estudo, requer esforço. Então, assim, eu vou passar para você dever de casa, eu vou passar para você um material para você estudar, para você ler. Se você não se dedicar e você não ler, o sucesso vai ser pequeno. Se você se dedicar e estudar, eu tenho certeza absoluta de que você vai melhorar muito. Não é pouco não, é muito. É um desafio que eu quero pedir a você, né? Se esforce comigo, tá bom assim? Você vai gostar muito ao longo da nossa jornada. Outro ponto que eu queria dizer a você promova para você um local de estudos, tá? É óbvio que se você, professor, minha vida é corrida, eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho um trabalho, eu estou fazendo um mestrado, cada um sabe da sua particularidade. Mas eu queria que você tivesse um dia, que você tivesse aquele cantinho para você estudar, para você se dedicar ao curso. Por quê? Porque isso gera um condicionamento mental, isso traz para a gente, na hora que você se sentar naquele local, que você abrir seu computador, que você preparar seu material, seu cérebro vai dizer, eu estou pronto para estudar, vamos lá. Tá certo?
Então esse é outro ponto fundamental. Professor, eu estou com dúvida. O que é que eu faço? Pintou uma dúvida. Eu preciso me desesperar? Não, calma. Existe um canal para você tirar dúvidas diretamente comigo aí na sua área de aluno. Tem um plantão de dúvidas. Você clica no plantão de dúvidas, abre, ponha meu nome, Rodrigo Bezerra, e mande sua dúvida. Qual é a única coisa que eu peço a você? Não mande para mim dúvidas pedindo que eu comente questões. Por quê, professor? Porque eu tenho milhares de alunos. Se eu for comentar questão para todo mundo, eu não consigo mais sobreviver. Tá? E outra, aluno que me pede para que eu comente questão, para mim é uma pergunta, confesso a você, de preguiçoso. Porque o que é que você pode fazer? Professor, eu fui fazer uma pergunta, eu estou com dúvida na pergunta. Eu estou com dúvida na questão. Você pode mandar para mim, dizer, professor, eu fui fazer a questão. Eu não entendi o enunciado, o que é que ele quer. Eu vou te explicar. Eu não vou responder, eu vou te explicar o que é que ele quer. Professor, eu fui fazer a questão. Marquei a letra B, mas o gabarito deu letra D de dado. O que eu errei? Pode mandar para mim que eu vou te dizer, ó, você talvez não percebeu isso, ou o gabarito está errado, ou alguma coisa. Eu vou te responder com o maior prazer, tá bom? Outra coisa, ao longo desse curso, eu vou dizer muito a vocês, cuidado, isso é importante, cuidado, prestem atenção. Quando eu disser cuidado, preste atenção, atente para isso. Marque, destaque, pinte. Por quê? Porque há muita coisa dentro do universo do conteúdo, muita coisa em que os concursos podem ou não perguntar. E há muita coisa que eu tenho certeza de que eles vão perguntar. Então aquilo que eu tenho certeza de que eles vão perguntar, eu vou dizer, ó, destaque, isso aqui é muito importante, isso aqui é fundamental. E outro ponto, antes de a gente começar o conteúdo aqui, essa primeira aula tem um pouco de paciência. Antes de a gente começar o conteúdo, um pedido para você. Veja, eu vou ficar o tempo inteiro aqui mostrando para você que a língua portuguesa tem lógica, que ela não é um amontoado de regras. Eu vou ficar o tempo inteiro com você dizendo, olhe para frente, perceba isso, você enxergue aquele ponto lá à frente. Por quê? Porque eu quero, com este curso, fazer conexões com você. E mostrar para você que a gramática normativa, que a gramática ela está totalmente ligada e interligada. Então, assim, eu estou chamando você para um passeio. Eu estou convidando você para uma jornada comigo. Eu preciso que você confie em mim. Por quê, professor? Porque se você não confiar em mim, a gente não consegue caminhar. Confie em mim e faça a sua parte. Eu tenho certeza de que você vai terminar este curso com outra visão da língua portuguesa e com um conhecimento que talvez você nunca imaginou ter. Combinado assim comigo? Tudo bem? Professor Rodrigo, eu queria estudar por uma gramática. O que é que eu faço? Eu quero uma gramática, eu quero um livro para estudar. O que é que eu faço? Não tem problema. Qualquer gramática que você tenha na sua casa serve. Mas se você quiser me dar um crédito, eu tenho meu livro também. Olha para cá, corta aqui para o slide. Você pode adquirir em qualquer livraria do Brasil ou em qualquer site do Brasil a nossa nova gramática da língua portuguesa do professor Rodrigo Bezerra, que já se encontra na sua 7ª edição. Então, qualquer livraria, virtual ou física, você encontra o nosso livro. Professor, eu sou obrigado e obrigada a ter este livro? Não. Não. Você pode acompanhar nosso curso com qualquer gramática, com qualquer livro. Combinado assim? Tudo bem? Eu espero que você esteja animado e animada. Tá? É importante que a gente tenha esse espírito de alegria. Por quê? Porque conhecimento não é motivo de tristeza, conhecimento é motivo de alegria, porque você vai melhorar. Eu tenho certeza absoluta. Vamos começar? Vamos juntos? Primeira coisa que eu queria dizer para você, do nosso curso aqui de português começando do zero, para você ter essa visão da gramática, é que a gramática normativa, ela é dividida. Presta bem atenção, corta aqui, ó. Tá aqui, divisão da gramática normativa. Presta bem atenção. Antigamente, eu estou passando aqui, mas eu vou falando com você. Veja, antigamente, corta comigo, por favor, aqui na câmerazinha fechada. Antigamente,
os autores dividiam a gramática em dois grandes segmentos: morfologia e sintaxe. Hoje, a gente entende que a gramática ela pode ter outras divisões. Mas eu volto a dizer a você, quais são as duas partes fundamentais e principais? Morfologia e sintaxe. Vamos dar uma olhadinha para cá. Então, mas veja, a primeira coisa quando você abre uma gramática, o primeiro assunto que você tem é um assunto que envolve fonética e fonologia. Toda essa parte de sonorização. Professor, eu quero conhecer alfabeto, quero conhecer lá como é que eu pronuncio letra, como é que as letras elas se juntam, etc e tal. A formação das sílabas, onde é que está isso? Fonética e fonologia. Tá? Aí você tem os assuntos, olha para cá. Aparelho fonador, encontros vocálicos, consonantais, dígrafos. Aí você tem aqui na continuidade, sílaba, divisão silábica, ortografia e acentuação. Professor, eu preciso me preocupar muito com esses assuntos? Não. À exceção de dois aqui, olha para cá. Essa parte aqui de grafia, né, de ortografia e acentuação, são sempre dois assuntos cobrados nas provas dos concursos públicos. Professor, são assuntos difíceis? Claro que não. Professor, ortografia. Eu tenho um problema de escrita. Se você tem problema de escrita, é muito provável que isso aconteça porque você tem problema de leitura. Como você leu muito pouco, você viu poucos vocábulos na sua vida. Consequentemente, na hora em que você for escrever, é provável que você tenha dúvidas. Então, isso aqui, boa leitura, isso aqui você resolve. Saiu de morfologia, saiu da parte de fonética e fonologia, eu chego à primeira grande divisão da gramática, que é a parte de morfologia. Rodrigo, professor, como é que eu interpreto morfologia? Para a gramática, morfologia é forma pela forma. Ok? A morfologia é forma pela forma. Detalhe, aqui, detalhe importante, tá? Tudo que nós formos ver agora em morfologia vai reverberar em sintaxe. Professor, onde é que se encontram meus maiores problemas ou dificuldades em português? Em sintaxe. Professor, de onde é que saem as questões dos concursos? Ou de onde é que sai boa parte das questões dos concursos? Da parte de sintaxe. Então, o que é que eu preciso para poder me dar bem em gramática? Estudar morfologia, olhando lá para frente para o assunto de sintaxe antes de eu entrar nele. Combinado assim? Então, o que é morfologia? A palavra em si. É o que todo menino, menina, desde a mais tenra idade, começa a estudar na escola. Tá? Se você tiver algum filho que está na escola, ele vai começar português, daqui a pouco, quando você pensa que não, ele está lá olhando esses assuntos, você vai ficar boquiaberto vendo o seu filho estudar o que você talvez esteja estudando hoje. Por exemplo, olha para cá, aqui, estrutura e formação de palavras. É um assunto que alguns autores põem mais à frente, eu coloco logo no início, porque você tem um conteúdo que vai dizer para o aluno como é que as palavras se formam na língua portuguesa. Tá? É um assunto que cai em pouquíssimos concursos. Raros concursos cobram esse conteúdo. Volta para cá. Aí você tem, olha só, as famosas 10 classes morfológicas. Tá? Então, dentro de morfologia são 11 assuntos. Um que estrutura e forma as palavras. E depois que você estrutura e forma, eu tenho aqui todas as palavras, eu tenho 10 cestos. Eu vou chegar em cada cesto desse e vou colocando as minhas palavras. Isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui eu vou colocando nos cestos separadamente, certo? Vamos voltar para estudar isso aqui. Depois, corta para cá, sintaxe. Sintaxe é uma das partes que, se não a parte que eu mais amo da gramática. Por quê? Porque foi o objeto do meu primeiro livro. Foi sobre sintaxe. Rodrigo, o que é sintaxe? Uma colocaçãozinha interessante, tá? É que alguns autores já admitem a pronúncia sintaxe, tá?
mas a pronúncia da palavra originária é sintaxe. Como se você escrevesse assim, ó, como se eu fosse escrever a palavra assim, ó. Sintaxe. Então, se for pronunciar, pronuncia assim, tá? Detalhe, professor, o que é sintaxe? É isso aqui, é a chamada teoria dos relacionamentos. Aí você começa a me perguntar assim, professor Rodrigo, relacionamento de quê? Relacionamento daquelas classes morfológicas. O relacionamento, por exemplo, do substantivo com os vocábulos que a ele se referem. O relacionamento, por exemplo, do substantivo com seu verbo, quando este substantivo é núcleo de um sujeito. Isso é relacionamento. Tá? Relacionamento de quem? Do pronome oblíquo com o verbo. Isso é sintaxe. Mas eu começo sintaxe com quem? Olha para cá, olha só. Observando as diversas partes de uma oração. É a chamada sintaxe de oração. Ou relacionamento de termos. Depois eu tenho de período, relacionamento de orações. Então aqui, termos. Não precisa anotar nada disso agora não, viu galera? Termos, relacionamento de orações. Aí eu venho concordância, relacionamento do sujeito com verbo e do substantivo com os seus adjuntos. Depois, regência, relacionamento do verbo e do nome com seus possíveis complementos. Depois, emprego do acento grave, que na verdade isso aqui é uma coisa só, viu galera? Ó, viu querido, viu querida? Ó, emprego do acento grave é um assunto que se encontra dentro de regência. É um assunto, é um anexo de regência. Depois, sintaxe de colocação pronominal, pontuação. Então, esses são os chamados ou denominados assuntos da parte de sintaxe. Depois, olha para cá. Nós temos uma parte especial, tá? Dentro da gramática normativa, em que eu vou trabalhar o quê, professor? Quando eu falo essa parte especial, eu falo de emprego do infinitivo, emprego de alguns vocábulos, né, especiais, particularidades sobre vocábulos, linguagem figurada. Essa parte aqui, muitas vezes entra dentro de um conteúdo de semântica, conteúdo que envolve sentido. Então veja, professor Rodrigo, para que isso aqui? Para você conhecer o que é uma gramática normativa. Mais uma vez, reiterando, na câmerazinha aqui, ó, nada está solto, está todo mundo articulado. Lembrem-se disso. O que é que nós vamos fazer agora? A gente começa nosso curso de português começando do zero. Vamos começar por onde, professor? Para eu sair do zero. Eu preciso agora, eu estou preocupado com um concurso, com uma prova, eu preciso melhorar meu português. Eu preciso agora ir lá para fonética e fonologia? Não. Não. Nós vamos estudar ortografia e acentuação no final do curso. Eu começo o nosso curso apresentando para você, olha para cá, as classes gramaticais. Vamos para morfologia. Galera, tem muita coisa. Um pedido para você. Tente ter um caderno. Quando eu falo caderno, eu não estou falando bloco de anotações do seu computador. Por que eu estou pedindo que você tenha um caderno? Porque quando você escreve, você grava mais. Isso é uma técnica de aprovisionamento de conteúdo. Então, assim, separa aí alguma coisa para você guardar, notadamente as observações que eu vou falar. Ou então você pode fazer o seguinte, imprima o material e você vai anotando as observações que eu for falando. Combinado assim comigo? Rodrigo, morfologia, classes gramaticais. Dê uma olhada para cá. Estão aqui as classes, né, gramaticais. Não é novidade para seu ninguém. Tá? Estão aí. Tá? Não é novidade que estas 4 últimas, elas são chamadas de invariáveis. Certo? Invariáveis. Chamo a atenção de você para estas 2 classes aqui, ó. Alguns autores antigos as denominavam
Alguns autores as denominavam de classes conectivas. O nome já está dizendo, né? São classes de conexão, são classes que vão ligar, que vão unir. E não é novidade para você, volto para cá, tá? Que estas, eu vou acrescentar aqui abaixo, tá? A palavra verbo, pronto. Eu vou acrescentar aqui verbo. E não é novidade para ninguém que estas 6 classes iniciais, elas são denominadas de variáveis, tá? De variáveis. Uma colocação rápida, nada demais. Professor Rodrigo, destas 6 classes que estão aqui, elas são importantes, não são? Bastante, com certeza. Só destacaria alguma ou algumas que são muito importantes? Sim. Existem 2 classes com as quais vocês precisam ter muito cuidado. Nós vamos estudá-las. Venham cá. Vocês precisam ter muito cuidado com este cara. E você precisa ter muito cuidado com este cara. Tá? Com este cara. Professor, por quê? Presta atenção. Ó, presta atenção. Porque quando eu tenho estas 2 classes morfológicas, é a partir delas que eu começo a ter a primeira noção dentro de sintaxe. Você poderia me dizer assim, mas, Rodrigo, peraí, você está querendo me dizer o quê? Corta aqui para o slide, por favor. Opa, eu que errei aqui o... Momentinho, não tem problema nenhum. Pronto, esse aqui. Agora foi. Presta atenção. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte, que quando você tem substantivo mais um verbo, você tem a primeira noção sintática na língua portuguesa. Você deve estar me olhando o que eu estou dizendo, ô Rodrigo, você tem certeza que é substantivo e verbo? Não basta ter o verbo não, não. Mas professor, olha para cá. Se eu dissesse assim, saia, isso aqui já não é uma noção sintática? Sim. Mas não só é um verbo? Não. Não. Está aqui escrito só o verbo. Mas quando você diz saia, o seu comando aqui se dirige para um ser. O verbo está em modo imperativo, a gente vai ver isso lá, não é? E quando você diz saia, você está, na verdade, se referindo a você, a uma pessoa a quem você trata por você. Saia você. E neste você está a noção substantiva. Você deve estar dizendo, Rodrigo, não estou entendendo. Calma, que nós vamos chegar lá. O que eu estou querendo dizer a você é que não se esqueça de que verbo e substantivo são 2 classes fundamentais, porque a partir deles eu consigo formar a noção sintática. Tudo bem? Vamos lá, vamos voltar para cá então para o meu... vamos voltar aqui para o nosso slide. Professor Rodrigo, passou disso aqui, já sei, entendi, 6 classes importantes. O que é que nós vamos fazer? Preste atenção. Nós vamos nos deter no primeiro estudo da primeira classe morfológica, que é o substantivo. Nós vamos estudar todas, viu? Todas. Uma colocação. Eu vou entrar agora num conteúdo, vou só posicionar agora, não precisa cortar para cá. Tá? Eu vou entrar num conteúdo, e esse nosso curso ele é muito sincero, eu não tenho por que esconder nada de vocês. Essa primeira parte em que eu vou entrar agora é uma parte em que eu vou requerer pouco raciocínio de você. Você não vai precisar pensar demais. Você vai precisar, talvez, decorar algumas coisas. Entenderam? Daqui a pouco eu vou dizer a você, você vai ter que parar de decorar para pensar. Então agora não precisa, relaxe na sua cadeira. Relaxa onde você está, porque nós vamos ver um conteúdo que não é difícil. Eu vou passar por ele e vou dizer, preste atenção nisso, fique atento àquilo, tá? Anote isso,
mas nada demais. Nada demais. Corta para cá. Então veja, substantivo, definição clássica. Por que que eu estou chamando o substantivo e falando sobre uma definição clássica? Porque, não sei se eu consigo ainda nesta aula, mas se não nesta, na próxima aula, você vai ver uma outra definição de substantivo comigo, que aqui vai interessar efetivamente para o concurso, para a sua prova. Tá? Professor, o que é que a definição clássica diz? Ela diz que é uma classe de palavra variável com a qual se denomina os seres em geral. Isso aqui não é novidade para ninguém. Aí eu digo, aqui a palavra ser precisa ser entendida não só como aquilo que possui existência concreta, pedra, homem, carro, lua, mas também como aquilo que possui uma existência imaginária, tá? Como saci, fada, minotauro. Um detalhe interessante, cuidado, que aqui a gente vai falar um pouquinho de divisão, você está percebendo que entra um pouco de classificação de substantivo, ter muito cuidado para não confundir existência imaginária com existência abstrata. Abstração é uma coisa, existência imaginária é outra. Imaginação é algo que existe no meu plano de ideia. É diferente de abstração, em que a abstração não pode ser palpável. Aí você vai dizer, mas no outro também não é palpável? Sim, mas ele poderia vir a existir. É diferente da questão abstrata. Volta para cá. Então, o que eu tenho aqui, ó, saci, fada, minotauro, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esses bichinhos que vocês estão vendo aqui, eles são classificados como concretos. Aí eu tenho existência abstrata, fé, alegria, tristeza, ou mesmo de comprovação discutível, ó, anjo, alma, inferno. Isso é substantivo, tá? Isso é substantivo. Por isso eu chego aqui a uma conclusão. Por isso, classificam-se como substantivos as coisas. Olha só, não tem dificuldade. As coisas, os sentimentos, as qualidades, as ações, os estados considerados em si mesmos. Pessoal, tá aqui, ó. Nada, absolutamente nada de diferente do que você não já conhece. Então, beleza, casamento, árvore, morte, vento, sonho, vida, cobre, terra, vingança, água, símbolo. Professor, isso aqui, eu já mais ou menos tinha uma noção. Eu sei, não tem problema algum. Este aqui, ou isto aqui, é o conteúdo clássico do que se denomina por substantivo. Daqui a pouco, você vai entrar comigo naquilo em que o concurso vai pegar para poder cobrar esse tipo de conteúdo. Por exemplo, professor, como é que eu identifico um substantivo no meio de um texto? Como é que eu enxergo? Como é que eu posso vislumbrá-lo? Outra, como é que eu posso distinguir o substantivo de outras classes que o cercam? Daqui a pouco, nós vamos inicialmente passar por esse conteúdo mais estático, relembrando, trazendo à sua memória esse tipo de conteúdo. Corta para cá. Então, ó, depois disso eu chego ao que eu chamo de classificação clássica do substantivo. Tá aí, ó, nada demais. Por isso, os substantivos, eles podem ser classificados em quê? Concretos, abstratos, próprios, comuns, simples, compostos, primitivos, derivados e coletivos. Professor, preciso decorar isso? Não. Basta que você saiba que isso aqui existe. Não precisa ficar tentando decorar tudo. Eu vou dizer a você o que é importante em cada um deles. Combinado assim? Então olha para cá. Vamos lá, relembrando algumas coisas. Concreto e abstrato, tá? O primeiro indica ser que possui existência própria, independente, tá, dos demais seres, não importando. Presta atenção, se são reais ou imaginários, não importa. Cuidado, se um dia cair num concurso de alguém perguntar, por exemplo, Deus, não é muito comum, Deus é concreto ou é abstrato? Concreto, porque a discussão entre concreto e abstrato não é somente no que eu pego ou deixei de pegar, tá? Cuidado com isso. Por exemplo, ar, o ar que nos cerca, isso é concreto ou é abstrato? Ah, eu não pego no ar. Sim, mas não é este o critério. Ar é um substantivo concreto.
Jesus Cristo, né? Discute se Jesus Cristo existiu ou não existiu, não importa. Concreto é diferente do abstrato. Olha para cá, em que já os segundos indicam os seres que dependem da existência de outros seres para existirem. Tá? Então, quando você percebe, quando você se atenta para isso, essa questão de concreto e abstrato, aí você, né, coloca na cabeça de forma muito tranquila. Veja, mesa, faca, lápis, apontador, lua, terra, mar. Agora vamos lá. Pânico. Pânico existe? Só existe. Eu só sei o que é pânico se eu tiver noção de uma pessoa. Alguém que sente pânico. A mesma coisa, olha para cá. Medo, tristeza, bondade e sonho. Detalhe, presta bem atenção. Professor, isso aqui talvez caia numa prova? Provavelmente não. Eu só tenho uma observação legal para fazer para você. É que muitas vezes, em alguns textos, existe um mecanismo de construção em que são empregados substantivos abstratos pelos concretos e os concretos pelos abstratos. Você vai lá e vai me dizer, hein? Como é, Rodrigo? Como é, professor? Faz o seguinte, eu estou no limite do meu bloco, vamos dar uma pausazinha e eu volto na parte 2 explicando exatamente esse uso de concreto pelo abstrato ou abstrato pelo concreto. Tá bom assim? Sai daí não, que eu tenho uma observação muito importante para fazer. É só você clicar na parte 2 para assistir aqui a continuidade do nosso curso. Eu volto num clique de mouse.